A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Meus amados irmãos, eu estou lendo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse e também no livro do profeta Daniel. Inclusive, eu estou adquirindo esse livro aqui, estou lendo esse livro. Esse livro, eu adquiri ele de forma gratuita através das redes sociais e principalmente através do Ministério Grão de Trigo. Não sei se vocês já ouviram falar desse ministério. Esse ministério chamado Grão de Trigo distribui livros gratuitos. Você que tem vontade de conhecer as Sagradas Escrituras, tem vontade de ter livros além da Bíblia, mas está faltando recursos financeiros no momento, você pode estar adquirindo alguns livros de graça, Basta você acessar no Google, vai nas redes sociais, no Google e digita lá Ministério Grão de Trigo. Aí vai aparecer lá o aplicativo e você vai preencher, quando você digitar lá sobre o que se deve fazer para adquirir esse livro, você vai preencher, vai colocar seus endereços, vai falar qual livro você quer, vai digitar lá, eu quero o livro tal. Aí eles vão mandar para você esse livro de graça, tá bom? Esse não, qualquer um que você observar lá, gostar, por graça de Deus, eu gosto muito de ler sobre sinais do fim, assuntos escatológicos relacionados à escatologia bíblica. E aí eu pedi esse livro, graças a Deus chegou, e depois de algum tempo eu pedi um outro livro que chegou ontem, que é esse aqui, Sinais do Fim. É um livro que tem aproximadamente 200 páginas, ou 200 capítulos, E é bom, o Senhor Jesus ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura que eu estou realizando aqui, e ao mesmo tempo um estudo bíblico. Vou colocar aqui, estou meditando aqui na página 28. Quem são as quatro bestas? Lembrando que bestas aqui dentro da escatologia bíblica, está aqui apontando para impérios, reinos. Ora você vai encontrar a palavra reinos, ora você vai encontrar a palavra reino. Você vai encontrar também a palavra rei. E é bom você atentar para esse significado, lembrando também que bestas aqui está se referindo, dentro do estudo aqui, está se referindo aos impérios ali da época do profeta Daniel e outros impérios que surgiriam no futuro e que Deus mostrou com antecedência para o profeta Daniel. Quem são as quatro bestas? É uma pergunta. Nós discutimos até aqui sobre as quatro bestas: o leão, o urso, o leopardo e o terrível. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa palavra, você pode estar lendo o livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Daniel é a visão dos quatro animais simbólicos. Aí você pode estar conhecendo um pouco mais. Leia o livro de Daniel no capítulo 7. Eu vou trazer uma informação básica, porque mais detalhe você vai ter que ler o texto bíblico. As quatro bestas está se referindo primeiramente ao império da Babilônia, que é simbolizado aí pelo leão. O leão era o animal a qual o império babilônico adotou como símbolo do seu país. O urso já é o símbolo do império medo-persa.
O leopardo já é o símbolo da Grécia. E o terrível animal ao qual o profeta Daniel não conseguiu distinguir, entender que animal era aquele, as profecias apontam e dizem que esse animal terrível se referia ao Império Romano que veio depois do Império da Grécia. Já vimos que esses não podem ser a Babilônia, a Média, a Pérsia. Então, o que acontece, irmãos? Aqui o comentarista desse livro está tentando entender, tentando mostrar que, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 17, lá fala sobre a grande meretriz, quem é a mulher? Existem até perguntas nas redes sociais, né? Quem é a mulher ou quem é a meretriz, a prostituta, que é a mesma coisa, dentro do contexto aqui, né? Quem é a meretriz que está sentada sobre muitas águas? Então existem até interrogações nas redes sociais, né? Perguntas, talvez você já viu um vídeo desse tipo, né? Então existem várias especulações, seria Maria, seria Roma, seria a Igreja Católica, seria o Império Babilônico, seria a Igreja, seria Israel. Leia lá também o capítulo 17 do livro de Apocalipse. E nesse capítulo 17, lá fala sobre alguns reinos que já existiram. Lá fala sobre reinos que existiram no tempo do profeta, do apóstolo João, que agora já não estou falando mais de Daniel capítulo 7, agora eu estou indo para Apocalipse capítulo 17, por quê? Porque existe uma interrogação sobre de qual país o anticristo poderá vir no futuro. Então existe uma linha de interpretação que acredita que o anticristo poderá vir dentro do território do antigo Império Romano. Outros dizem que o Império Romano se tornará um império revivido, revivado, né? Na época do Anticristo. Será mesmo que o Império Romano vai voltar a ser aquele grande império do passado, apenas com o objetivo de que as profecias se cumpram? Será mesmo que o Anticristo virá do império, do antigo Império Babilônico? São interrogações que são feitas. Como por exemplo, se você quiser conhecer um pouco mais, por exemplo, você vai para Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 17, versículo 9, diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes. Aqui está se referindo ao lugar onde a meretriz estava sentada. Aqui há sentido, quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, 7 reinos, sobre os quais a mulher está sentada. A mulher quem? A meretriz. Agora eu não vou comentar sobre a minha opinião sobre quem seria essa mulher, que o objetivo não é falar sobre isso. E são também 7 reis, na época do livro do profeta, na época de João, do apóstolo João, o reino que estava como é que eu posso dizer? O reino era o reino da Babilônia, Império Romano, na época do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, o império que estava em destaque era o Império Romano. Então vai vendo. As 7 cabeças são 7 montes, como eu já disse, 7 reinos. E são também 7 reis. 5 já caíram.
Então, na época do apóstolo João, 5 reinos já não existiam. Nesse caso aí, quais os reis que não existiam? Que não existiam mais. Nesse caso aí, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Esses 5 impérios não existiam mais. Vou repetir. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Nesse caso aí, o Império Romano, e um existe. No caso aí, o 6º. Outra ainda não é vindo. Outra ainda não é vindo. E quando vier, convém também que dure um pouco. Então, existe a possibilidade de que esse 7º reino deva existir no período do anticristo, quando o anticristo estiver reinando, e pode ser que o anticristo venha surgir de dentro desse país, de dentro desse grande império, ou pode ser que o anticristo venha usar esse grande império como arma, como ferramenta para dominar o mundo. Então, existem muitas especulações dentro desse raciocínio, desse entendimento, né, desse interesse, dessa busca de onde de fato virá o anticristo. Então, o comentarista aqui desse livro, nessa parte aqui, ele procura ajudar os leitores a chegar perto da verdade, a chegar perto da real possibilidade de onde virá o anticristo. E aqui ele está já tentando demonstrar, né, que o anticristo não poderá vir desses países aqui que eu citei. Mas é interessante observar que no futuro, esses países aqui, o território geográfico, o lugar deles existe, porém existe com outros nomes, e ao mesmo tempo esses países aqui já não são mais países poderosos como no passado, como por exemplo o Leão. O Leão simboliza a Babilônia. A Babilônia foi o maior império da época de Daniel e um dos maiores, talvez o maior, né, que já existiu. Hoje a Babilônia não é mais aquela Babilônia. Inclusive no território da Babilônia, hoje existe um outro nome, né, que é o Iraque. Já não é mais aquela potência. A Roma, o Império Romano passou, o Império Romano depois se dividiu e assim por diante. Hoje você conhece o país da Itália, o país que é a Itália, se eu não estiver enganado, a capital da Itália que é Roma, mas aquela Roma antiga, se existe alguma coisa hoje, são chamados fragmentos, né? Talvez restos arqueológicos, né, que possa existir, mas e também o que está registrado na história, museus, documentos. Agora Babilônia como império não existe mais. A Grécia de Alexandre o Grande também passou. Alexandre Grande, segundo historiadores, morreu ali com aproximadamente 33 anos. Depois, no capítulo 11 de Daniel, você observa que Alexandre o Grande morreu e que o seu reino se dividiu entre os seus 4 generais. O Império Grego passou, porém, por intermédio da permissão de Deus, o Império Grego, como é que eu posso dizer? O Império Romano acabou atraindo para si, ficando um pouco com a cultura grega. E na época do apóstolo Paulo, na época do Senhor Jesus, o idioma mais falado era o idioma grego. Quem conhece a história sabe que a intenção de Alexandre, né,
O grande era fazer a chamada helenização, implantar a cultura grega em todos os lugares onde ele chegava. Então o Império Grego passou, mas um pouco da cultura grega, a cultura grega ficou ali enraizada nos povos romanos e nos povos judeus, no que diz respeito à filosofia, no que diz respeito à escrita, à fala, principalmente, né? Tanto é que o Novo Testamento, ele foi escrito no idioma grego. Tem uma outra observação aqui, na época de Jesus, falava-se o hebraico, alguns falavam o aramaico. Segundo eu li, o idioma latim era o idioma romano, porém era um idioma mais voltado assim para os cultos. Agora o idioma do dia a dia, que circulava ali entre as classes, entre a sociedade, entre os povos, né? Entre o chamado povão, era um idioma grego. Então o Evangelho, tanto é que o Novo Testamento foi escrito em idioma grego. Então, amados irmãos, por que eu estou trazendo essa informação aqui? Também tem um Império Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa também foi um grande império. Ele foi responsável pelo fim do Império Romano. O Império Persa foi liderado ali, principalmente, a princípio, né, pelo rei Ciro e também por Dário ou Dario. Você observa em Daniel capítulo 5 que o Império Persa invadiu a Babilônia e acabou ali com o domínio da Babilônia. E segundo chegou a ter meu conhecimento, né, o Império da Pérsia hoje pertence ali ao Império do Irã, que atualmente está em guerra ali com Israel e com os Estados Unidos. O Irã é uma grande potência, sim, principalmente no que diz respeito a armas de guerras. Pelo menos eu estou passando aquilo que chegou a ter meu conhecimento através das redes sociais. Mas o Irã, como a maior potência do mundo, como no tempo de Daniel, já não existe mais. Então, irmãos, essas informações são interessantes, importantes para nos ajudar a entender. Será que o anticristo vai surgir de algum desses impérios? Será que esses impérios vão voltar a existir como potência? Deixa aí a sua opinião. Vamos que vamos. Só o Senhor é Deus. Cadê? Já vimos que esses não podem ser a Babilônia, a Média, a Pérsia, Alexandre e Roma. Mas então, se a quarta besta não é Roma e as outras bestas são reinos mais contemporâneos, quem eles poderiam ser? É uma pergunta. Ver quem essas bestas podem ser nos ajuda a saber de onde o império do anticristo se levantará. Identificar esses países envolve, é claro, um pouco de especulação. Uma coisa me chamou a atenção aqui no comentário do comentarista, é que ele usa a palavra especulação. Isso é interessante, irmão. Isso aqui é um sinal de humildade. Por quê? Não é que ele exatamente não sabe o que está dizendo, não é que ele está em dúvida sobre algo, A ou B. Às vezes um comentarista tem uma opinião particular, né? Eu creio que vai ser assim e pronto. Porém, na hora de apresentar uma pregação, na hora de apresentar um livro, um comentário, ele deve ter bastante cuidado sobre o que ele vai falar, sobre o que ele vai afirmar. Por quê? Porque existem assuntos
na Bíblia Sagrada, principalmente no que diz respeito à escatologia, porque é muito difícil você bater o martelo, é muito difícil você pegar o martelo e decidir e falar, não, vai ser assim, e ponto final. Quem pensa diferente está totalmente errado, porque é assim, devemos tomar cuidado com relação a isso aí. Então ele está entrando aqui no campo da especulação, como por exemplo, pode ser que o anticristo venha desse país, venha desse continente, venha desse território, venha desse país. Ele está estudando as profecias bíblicas. Ele está entrando no campo da geografia, no campo da história, no que diz respeito aos países, as mudanças de nome. Mas isso aqui é bom que serve de despertamento para cada um de nós, tentar chegar o mais perto das profecias bíblicas. Só um minuto, meus irmãos. Eu estou gravando. Está ao vivo ali, é o que? Não tem não. Só tem biscoito de sal e de doce. Não tem lá comprar não? Ele fica aí. O que? Está esperando alguém? É bom sair, amor. Deixa quieto. Aí não tem biscoito não? Aí não tem biscoito não? Ah, não pode ser. Vamos que vamos, povo de Deus! Vamos que vamos, povo de Deus! Lembre-se que estamos procurando por impérios que podem ser ainda identificados hoje. O quarto desses reinos, embora ainda exista, terá se desintegrado, e dos remanescentes desse reino que os 10 chifres do império do anticristo emergessem. É dos remanescentes desse reino que os 10 chifres do império do anticristo emergirão. Vamos ver o que está escrito aqui em Daniel capítulo 4. Irmãos, isso aqui, eu não estudei isso aqui com antecedência, não preparei esse estudo, eu estou lendo esse livro junto com os irmãos, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, cadê aqui? Daniel 7, então, se acaso eu falei alguma coisa aqui que está fora do contexto, é um motivo a mais para vocês estarem sendo despertados a procurar de fato o que diz a Bíblia. Daniel 7, versículo 24, diz assim: E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reinos, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, esses 2 versículos aqui, segundo a visão futurista, segundo a visão preterista. Visão preterista é aquela visão que eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, arrebatada, ser tirada de um lugar para o outro, levada para o céu. Então essa visão preterista crê que Jesus vai levar a igreja para o céu e a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vai observando aí. Visão preterista, visão futurista. Essa visão preterista que caminha junto com a visão futurista, a visão futurista interpreta o livro de Apocalipse como proféticos, ou seja, o livro de Apocalipse ainda vai se cumprir na sua maioria,
a visão futurista acredita que o livro de Apocalipse já se cumpriu, principalmente ou apenas ali o capítulo 1 e o capítulo 3 de Apocalipse. Aí do capítulo 4 até o capítulo 19, o livro de Apocalipse está se cumprindo, o livro de Apocalipse ainda vai se cumprir no futuro. O que acontece? Dentro dessa visão preterista, futurista, nós acreditamos, eu digo nós porque eu também abraço essa linha de interpretação, nós cremos que o anticristo ainda virá no futuro, cremos que o anticristo vai formar uma aliança com o povo de Israel. Aqui está falando sobre o tempo, metade de tempo, um tempo. Se você tiver interesse, vai ler lá, porque também a gente não pode falar tudo aqui mastigado. Se você tiver interesse, leia o livro de Daniel, capítulo 7. Então, enquanto as 10 pontas, então aqui essas 10 pontas aqui está falando de quem? Está falando do animal terrível. Deixa eu ver se a gente encontra aqui uma referência. Esse último animal com 10 pontas está se referindo ao Império Romano. Aí dentro da visão histórica, o Império Romano, essas 10 pontas se refere ao Império Romano que se dividiu em 10, se dividiu em 5 para um lado, 5 para o outro, dentro da visão histórica. Mas aí quando você estuda dentro da visão não só histórica, mas profética, acredita-se que durante a tribulação, essas 10 pontas apontam para 10 reinos que vão se levantar, e que o anticristo vai dominar esses 10 reinos, mas ao mesmo tempo vai se opor principalmente a 3 reinos, e dentro desses 3 reinos, olha o que está escrito aqui. E quantas 10 pontas? Vamos para o versículo 23. Versículo 23, Daniel capítulo 7, versículo 23. O quarto animal será o quarto reino, se referindo aí a Roma, o qual será diferente de todos os reinos. É um animal que Daniel não conseguiu nem distinguir, fazer diferença, explicar, falar o nome, entender que animal era aquele. E devorará toda a terra. Você sabe que o Império Romano se tornou talvez o maior império, né, dos tempos passados, né? E ao ponto de ter devorado toda a terra. Esse devorar aqui, irmãos, não é apenas destruir, mas ao mesmo tempo implantar, né, sua forma de governo, né? E pisará os pés e a fará em pedaços. E quantas 10 pontas, que pontas são essas? 10 reinos. E quantas 10 pontas? 10 pontas que estavam sobre esse quarto animal. E quantas as 10 pontas? Daquele mesmo reino, ou seja, do quarto animal, se levantará 10 reis, apontando para o futuro. Se levantará, Se levantará 10 reinos. E depois desses 10 reinos, se levantará outro. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Esse outro aqui está apontando para a pessoa do anticristo. Porque, mas como assim? Para você ter uma noção, Daniel está tratando do mesmo assunto. No versículo 25, versículo 25, Daniel prossegue dizendo, esse rei que se levantará, que será diferente dos primeiros, e que abaterá 3 reis, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, está de acordo com a profecia bíblica. Quando você lê o livro de Apocalipse, né, você observa que o anticristo vai implantar um só sistema. Lá fala sobre tempo, metade de um tempo apontando para 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Então, você tem que estudar
do Apocalipse junto com Daniel, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Isso aqui aponta para o fato de que o anticristo vai fazer uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança vai ser quebrada, porque o anticristo vai mandar que o falso profeta faça uma imagem de escultura, como está escrito no livro de Apocalipse, né? E os judeus vão observar que aquilo ali de fato não é o Cristo verdadeiro, porque eles aprenderam que é errado adorar a imagem de escultura, tem alguma coisa errada com esse anticristo. Estou falando uma linguagem básica. Estou querendo dizer que esse vai ser o único motivo que poderá levar os judeus a cortar a sua aliança com o anticristo. Existem outros motivos também. E o que acontece? O anticristo vai impedir a adoração não só ao Deus do céu, mas a qualquer outro Deus. Está também no livro de Daniel, parece que é capítulo 9. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está escrito aqui, 9, versículo... Daniel 9, versículo 27. E ele firmará um concerto, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Inclusive, irmãos, deixa eu abrir parênteses para dizer que, se eu não estiver enganado, existe existe a visão historicista, que acaba colocando essas profecias aqui como já cumpridas, ou seja, como se tivesse se cumprido ali naquele episódio sobre o chamado Antíoco Epifano. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história ocorreu ali entre o período do livro de Malaquias e o período do livro de Mateus. É os chamados 400 anos de silêncio profético. Nesse período teve a chamada revolta dos Macabeus. Nesse período também surgiram os chamados livros apócrifos, que não são livros considerados como livros inspirados por Deus no que diz respeito a serem livros que servem como mandamentos ou como doutrinas bíblicas. São livros que relatam acontecimentos ali no período interbíblico. Então, alguns comentaristas, alguns irmãos em Cristo dessa linha aí, preterista, junto com a visão historicista, eu falo isso preterista porque são aqueles que acreditam que algumas profecias como essas já se cumpriram ali no passado, logo após a profecia. Outros acreditam que essa profecia também já se cumpriu. Mas eu acredito, né, que essa profecia aqui está apontando principalmente que é interessante observar, irmãos, que tem profecias que têm dupla interpretação. Tem dupla interpretação e tem dupla aplicação. Guarde isso aí. Se você quiser, você pode comentar aqui. Você sabe o que é profecia que tem dupla interpretação e dupla aplicação? Então, essa profecia aqui um pouco dessa profecia. Eu não duvido que um pouco dessa profecia pode sim se assemelhar, se identificar com o chamado Antíoco Epifano, né, que profanou o templo. Dizem que ele colocou um porco ali no templo para ser sacrificado, para provocar os judeus. Mas eu acredito que essa profecia aqui está apontando para o surgimento do anticristo no futuro. Vou dar um exemplo aqui de uma profecia com dupla interpretação. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele cita uma profecia e ele diz assim: ai do mundo ou ai da terra, né? Ai do mundo, ou ai da terra e dos moradores da terra, ou ai do mundo e dos moradores da terra, porque o diabo tem descido até vós com grande ira, sabendo que o seu tempo está próximo, os seus dias estão contados, ele está perto de ser julgado.
E o que acontece, irmãos? Existe duas respostas para essa profecia. Primeiro, pode ser que essa profecia esteja se referindo ao período da grande tribulação, quando a igreja, segundo a visão preterista, ou independente dessa visão preterista, né? O certo é que durante a tribulação, Deus vai permitir que a operação do erro tenha liberdade para agir nesse mundo. E quem é o causador da operação do erro? Quem é que faz o erro? O diabo. Então Deus vai dar liberdade, entre aspas, para o diabo agir nesse mundo, mais ainda. Então pode ser que João esteja se referindo a esse fato, quando o diabo recebeu uma autorização maior para trabalhar aqui na terra. Porque o diabo não está preso. O diabo não está preso. E onde é o trono do diabo? Existem muitas especulações, mas se a gente for usar o texto bíblico da carta aos Efésios, que é a base principal, entre outros textos bíblicos, Paulo fala que nós não devemos lutar contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e assim por diante. Então, através desse contexto, nós cremos, juntamente com outros textos bíblicos, que o trono do diabo é em algum lugar entre o céu e a terra, não o céu do céu onde habita o Todo-Poderoso, entenderam? E pode ser também que a segunda interpretação dessa profecia de Daniel pode estar de João, no livro de Apocalipse, pode estar se referindo também ao passado. Pode estar se referindo ao passado, quando o diabo, antigo anjo de luz, foi expulso do céu e levou a terça parte dos anjos. Você pode encontrar isso aí no livro do profeta Isaías e também no livro do profeta Ezequiel, que são os dois principais livros do Antigo Testamento, os dois principais profetas que falaram sobre a queda de Lúcifer. Então aqui o texto diz: ele firmará um conselho com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobrasar as abominações. Então também nos faz lembrar sobre Jesus. Jesus falou a respeito disso aí no livro de Mateus. Será que Jesus falou sobre isso? Vamos observar lá o que Jesus falou. Mateus, capítulo... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Minhas vistas não tá muito boa não, viu, irmãos? Cadê? Tá. Mateus capítulo 24, versículo 15 diz assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, irmãos, se Jesus falou sobre Daniel, e se Jesus falou sobre a mesma profecia de Daniel, que está em Daniel capítulo 9, versículo... Daniel capítulo 9, principalmente o versículo 27, se Jesus falou da profecia de Daniel, Jesus está tanto atestando, confirmando as palavras do profeta Daniel, como na mesa é possível dizer que Jesus estava se referindo a um fato que ainda não havia acontecido. Irmãos, o tempo não nos permite continuar com o nosso comentário. Querendo Deus, a gente continua aqui outro dia. Quem sabe se haver possibilidade, eu traga estudos, comentários bíblicos aqui sobre cada página, cada capítulo desse livro que eu estou lendo. Eu vou estar
comentando com os irmãos têm liberdade para fazer perguntas e me corrigir também se eu tiver citado alguma coisa aqui fora do contexto, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Peço que continue abençoando todos os irmãos aqui do canal, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra, comente, dê o seu joinha, nos ajude a transmitir a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz, no livro do profeta Amós, vai chegar um momento em que muitos terão fome e sede, mas não fome de pão, fome de feijão, de qualquer outro alimento, né, básico do dia a dia, nem muito menos sede de tomar aquela Coca-Cola, aquele suco de maracujá e assim por diante. Mas vai chegar um momento em que muitos terão sede de ouvir a palavra, fome de ouvir a palavra, e pode ser que seja tarde demais. Faça bom uso da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.